prazer tê-lo novamente aqui no nosso canal de entrevistas IBHBC. E hoje vamos falar sobre saúde e doença. Você já percebeu que às vezes nós estamos doentes e mesmo com um diagnóstico e medicamentos corretos, mesmo assim a gente não consegue aquela melhora? Como isso é possível? Bom, é justamente atrás dessas respostas que nós vamos conversar hoje com os facilitadores de constelações familiares, o Décio, que é médico cirurgião infantil, e a Wilma, que é enfermeira nefrologista, eles que têm uma bagagem de mais de 15 mil horas em atendimentos, nos workshops vivenciais e treinamentos que promovem pelo Brasil, México e Espanha. É um prazer recebê-los aqui, tudo bem? Tudo ótimo. Então, como essa filosofia aplicada pode ser útil dentro desse tema? Bom, nós temos uma experiência como médico e enfermeira e foi assim que nós nos aproximamos dessa abordagem há 14 anos atrás. E sempre durante a minha experiência como estudante de medicina eu já tinha uma questão, uma pergunta que me acompanhava. Naquela época, talvez no ambulatório de medicina geral, que é quando a gente estava estudando clínica médica, por exemplo, eu observava que cerca de 2/3 das pessoas que nos procuravam, elas não tinham um diagnóstico fechado. Elas tinham um problema, mas para esse problema a medicina não tinha muita solução. E outras vezes elas tinham diagnósticos, mas aquilo que realmente tocava ou importava, ou que era o motivo da consulta que trouxe essa pessoa, às vezes, a buscar o nosso auxílio como médico, não estava enquadrado dentro daquilo que o diagnóstico que nós tínhamos a oferecer para ela viria a resolver. Então, desde aquela época, eu me perguntava se não haveria algo adicional que eu precisava saber ou precisava lidar com aquele cliente no sentido de ajudá-lo a resolver aquela questão que estava incomodando, que não era exatamente uma doença. E foi aí que nós deparamos com esse trabalho e essa filosofia nos enriqueceu com muitas ferramentas que nos possibilitaram apoiar as pessoas para além do horizonte daquilo que se dá dentro do campo da pura medicina, onde a gente faz um diagnóstico, prescreve um tratamento, etc. Basicamente o que acontece é que muitos dos problemas que nós vivenciamos na nossa vida tem a ver com as nossas relações. E quando essas relações não funcionam bem, muitas vezes nós adoecemos, nós ficamos mal, a gente fica triste ou não consegue mais funcionar tão bem, ou chega a desenvolver mesmo sintomas físicos que, embora a gente não tenha ainda, não possa falar em doença, seguramente não são mais uma situação de saúde e exuberância do corpo, da mente, né? Nós ficamos mal. O que essa filosofia tem a nos oferecer nesse sentido é encontrar uma solução para essas relações, a encontrar um modo de nos ajustarmos melhor a essas relações e fazer com que elas funcionem bem. É inegável que quando, por exemplo, a gente briga com a mulher ou com o marido, a vida piora. Quando nós estamos em desentendimento ou não estamos em harmonia com os nossos pais, também. Quando os nossos filhos não vão bem, idem. Então, tudo isso afeta a nossa vida de uma maneira que nos adoece. E, pelo contrário, quando essas relações vão bem, nós estamos geralmente mais propensos, ou é mais fácil para nós alcançarmos o estado que a gente chama de saúde. Até que ponto essas relações, essa relação familiar, essa boa relação familiar pode ser positiva, pode ser benéfica na melhora de um ente, daquele ciclo que está doente, daquela família? Você consegue visualizar um exemplo? Eu não consigo. Assim, as relações familiares. Porque aí você está supondo o seguinte: que a gente pode fazer alguma coisa para o outro e não pode. E a gente não pode. Não pode fazer? Não. Para o outro, não. O processo de cura acontece de dentro para fora. Então, o que acontece quando nós queremos ajudar uma pessoa de fora para dentro, como você está imaginando, significa que eu poderia, por exemplo, fazer uma intervenção sobre uma pessoa próxima e isso teria um efeito sobre ela diretamente. Mas, na verdade, isso só é possível quando ela faz alguma coisa de dentro para fora. Então, o movimento que leva à cura não acontece de fora para dentro, ele acontece de dentro para fora. Como, por exemplo, se num relacionamento de casal as coisas não estão funcionando bem aqui, eu esperar que eu vou fazer alguma coisa, vou mudá-la, e depois que ela mudar, a nossa relação vai melhorar, é uma ilusão completa. Funciona ao reverso. Eu mudo alguma coisa e isso afeta a nossa relação e então nós ficamos mais harmônicos.
Por exemplo, uma vez eu trabalhei com uma cliente que tinha muitos problemas de sintomas psicofísicos. Ela veio para resolver esses problemas desses sintomas. Ela tinha procurado um montão de médicos e não tinha encontrado uma boa solução para isso, porque eles tinham dado um diagnóstico, tinham dado remédio, mas a questão essencial não tinha sido resolvida. Basicamente, o marido tinha um amante e ela lidava com isso como se isso não tivesse acontecendo nada. Então ela se corroía por dentro. Mas ela punha essa amante na conta do marido, como se ele fosse o responsável único por aquilo que estava sucedendo na relação entre eles. Quando ela tomou pé da situação, quando ela explicitou isso e mudou algumas coisas dela, por exemplo, ela passou a vestir-se melhor, ela mudou ela mesma, então a relação com o marido mudou completamente. Ela voltou então depois de uns tempos e disse para mim assim: bom, eu vim aqui para resolver aqueles sintomas, eu até melhorei deles, eu não mudei nada, mas o meu marido mudou completamente. Ela disse assim, na verdade é uma dificuldade dela de perceber isso, né? No começo eu falei sobre a questão de quando você está doente, você está tentando um tratamento, você já está diagnosticado e você não consegue nenhum tipo de melhora. Como é que essa filosofia ela pode ser aplicada efetivamente quando você tem a noção de que esse paciente, esse cliente precisa desse tratamento adicional para que ele consiga melhora? Na verdade, ainda bem que você consertou, porque não é paciente, é cliente. É o cliente, sim. Porque somente a pessoa pode fazer algo por ela mesma, né? E o paciente dá a ideia assim, de que é um ser passivo, sim, eu vou lá e faço algo para o outro. Então essa abordagem, essa filosofia, ela não tem de forma nenhuma e também não é adequada para isso. Não vem para substituir nenhum tratamento, não vem para tratar nada. Na verdade, são algumas percepções que podem somar ao tratamento que já é feito para algum sintoma ou alguma doença. Então, nós não temos aqui a pretensão de substituir nenhum tratamento médico, de forma alguma. São coisas que atuam em níveis bem diferentes. Então, se alguém nos procura querendo, eu vim aqui porque eu quero fazer um tratamento, me livrar de uma doença, a gente não pode ajudar. Mas vocês vão ajudar, mas de uma certa forma vai contribuir somado àquele tratamento que ele está já tendo, vamos dizer, no âmbito médico, lá ele está tendo tratamento. Sim, bom, o que nós temos para oferecer é algo que, se a pessoa estiver disponível, disposta a olhar, sim, pode implementar, pode somar algo ao tratamento que ela já faz. Digamos assim, um efeito sinérgico, né? É muito comum, pessoas nos procuram que não conseguem ajustar a dose de medicamento ou, enfim, não consegue sequer encontrar um medicamento que se ajuste àquele sintoma. E de repente, pelo simples fato dela se colocar em acordo com a doença, e aí agora eu vou dizer uma coisa estranha de uma enfermeira falar, né? Porque na verdade a doença, ela não surge aqui primeiro, ela se manifesta no corpo, mas uma doença, é estranho vir de uma profissional de saúde, mas uma doença, ela surge inicialmente na alma. E qualquer pessoa que trabalha no hospital, eu acredito que sabe do que eu estou dizendo. E então a cura também começa lá. Então, às vezes, a medicina faz de tudo para curar o corpo com muita eficiência, mas a alma permanece doente. Então, você cura um sintoma, a pessoa surge com outro, porque, na verdade, a origem daquela doença, ela própria não conseguiu tocar. Então, na verdade, são coisas que atuam em níveis bem diferentes. E de forma alguma uma não substitui a outra, simplesmente vem para somar, como essa abordagem vem para somar em todos os âmbitos e não para substituir nada, só para agregar valor realmente. E se, por exemplo, nós tivemos agora, nesse momento, alguém assistindo esse vídeo, ele acha que de repente ele pode ter esse complemento diante da situação que ele está vivendo agora, tem que partir dele, essa opção de querer ser ajudado nesse âmbito aí, tem que partir dele. Não é alguém dizer para ele, olha, eu ouvi dizer, tem que partir dele. Sim, exatamente. O que acontece é o seguinte, nós temos às vezes uma noção
e essa noção vem talvez das doenças infecto-contagiosas, né? A gente disse assim, fulano pegou uma doença. É mais ou menos como se a gente estivesse andando numa rua e a doença caísse como fosse um piano na nossa cabeça. Quando isso se refere talvez a doenças infecto-contagiosas, como tuberculose, sarampo, etc., isso seguramente é verdadeiro, mas para a maioria das doenças psicossomáticas ou doenças crônicas com as quais nós lidamos no dia a dia, hoje na realidade da sociedade moderna, isso não é verdade. A maior parte dessas doenças deriva dos nossos hábitos e de coisas que nós fazemos que não são saudáveis para nós. Por exemplo, comemos de maneira inadequada ou nos estressamos de maneira demasiada quando a gente faz as nossas atividades. Isso significa que existe uma conexão profunda entre o processo de adoecimento, que nos leva a ter essa doença, e a maneira como nós lidamos com a nossa vida cotidiana e com as nossas relações diárias. Dessa forma, eu posso dizer que seguramente não há solução para essas questões se não há uma responsabilização do indivíduo em relação a esse processo de construção da doença. O que significa que, sem que a pessoa tome a iniciativa de assumir responsabilidades sobre ela e a iniciativa que ela tem que tomar, o que ela tem que fazer para que as coisas mudem, então seguramente não existe a possibilidade de que um fator externo a ela possa vir e resolver isso. É comum que nós médicos sejamos defrontados com uma situação onde você prescreve tratamento e o cliente simplesmente não cumpre com aquele tratamento, né? Quantas vezes eu já disse para o cliente que ele tem que emagrecer ou parar de fumar e ele simplesmente não consegue fazer isso. Então aí não se trata de que o cliente não queira, ele quer, mas parece que existe uma força maior que leva a atuar dessa maneira. Né? E essa força maior, esse bloqueio, como você está dizendo, ele geralmente vem de uma questão que ainda não está resolvida no âmbito das relações de sua família. Eu me lembro de um caso assim, muito visível, onde havia uma mulher que tinha uma doença pulmonar séria e ela não conseguia parar de fumar. Ela sabia que ela precisava, mas ela não conseguia. O que surgiu é que essa criança foi severamente abusada quando ela era criança por um tio. E ela amava esse tio. Então, fumar para ela significava mais ou menos uma coisa onde ela dizia assim no coração dela: sabe, tio, eu fumo como as prostitutas, por isso é que você me abusou. Então, dessa maneira, ela absolvia o tio por aquilo que ele havia feito. Era um ato de amor profundo. E enquanto isso não veio à luz, não foi possível que ela parasse de fumar. No momento em que ela conseguiu perceber isso, ela deixou o vício do cigarro, a saúde dela melhorou muito. Uma coisa que tem que ficar bem clara é que esse tipo de filosofia, ele não substitui o tratamento convencional. Você está fazendo um tratamento, ele não é um substituto, ele simplesmente agrega valor naquilo. Sim, exatamente. Também a maneira como nós abordamos a questão da saúde e doença, ela é altamente complementar. A medicina habitualmente olha para aquilo que precisa ser retirado ou consertado, né? Não é, como cirurgião posso dizer isso melhor do que ninguém, que o cirurgião se aproxima de um órgão doente e às vezes pensa assim, bom, se a gente tirar um pedaço desse órgão ou reconstruí-lo, então o paciente vai ficar melhor. Aqui nós partimos de um outro contexto, onde percebemos que algo precisa ser muitas vezes incluído ou tomado com amor de volta, para que ao fazê-lo a pessoa se sinta mais inteira, mais capaz, e então também a saúde possa ser alcançada e mantida. Eu gostaria de acrescentar algo sobre a sua pergunta anterior. Por exemplo, às vezes pais nos procuram porque têm crianças doentes. Então, nesse caso, sim, como você perguntou, é possível fazer algo para outra pessoa, né? Então, sim, é possível. No caso, quer dizer, entre aspas, né? Às vezes eu tenho um filho pequeno e os pais nos procuram por uma questão dessa forma. E às vezes, sim, a gente pode seguir com os pais
e não com a criança. Sempre que possível a gente segue com a criança junto, mesmo que pequenininha, mas é possível também olhar para essa questão junto com os pais. Até mesmo porque, na maioria das vezes, aquilo que às vezes gera aquele sintoma ou doença é algo que vem a partir dos pais ainda. Então os pais às vezes podem ser responsáveis por aqueles sintomas ou por aquela enfermidade que o filho está... Eu me recordo que não é responsáveis, não é bem assim, não se trata assim de ser responsáveis, mas são coisas que atuam, que vêm através deles. Por exemplo, eu me recordo certa vez uma senhora nos procurou pedindo ajuda para um filho, ele tinha uns 3 anos. E tinha uma alergia aqui, uma alergia, como é que chama? Um problema de pele. E já tinha tentado de tudo, vários dermatologistas, enfim, nada resolvido. E a gente também não se propõe a resolver nada. A gente só vai junto com essa mãe olhar se existe algo sistêmico que possa ser útil a essa família, a essa criança. Que traga, não que seja a cura, a gente não vai atrás disso, mas de alguma forma que possam lidar com isso de uma maneira mais amorosa e tranquila. E quando nós colocamos, o que veio à luz essa criança, ela estava conectada com um irmãozinho do pai, antes de estar com a mãe dele, tinha uma outra mulher e teve uma criança que morreu lá. E esse menino, ele espontaneamente, ele estava comigo na cadeira, ele desceu e foi até os representantes, né, da constelação, e foi até o representante desse irmãozinho, espontaneamente, deitou no colo dele e chorou um tempo lá. Depois ele levantou, voltou para a cadeira, sentou e ficou todo né, serelepe, e logo depois ele disse para a mãe: mãe, podemos ir embora. Bom, a gente não vai atrás de resultados, nem perguntamos nada. Mas essa mãe depois enviou um e-mail para a nossa organizadora, dizendo que ela estava assim, de certa forma até assustada com o efeito, que algo havia acontecido, né, internamente com essa criança e havia assumido as lesões de pele. E nós não procuramos explicações para isso. Mas o que se mostra na medida que ela conseguiu dar um lugar, né, que esse irmãozinho tem lugar agora na família, e também a mamãe dele, né, que era a mulher do papai nessa época, então ele não precisa mais daquele sintoma, ele tem agora o irmãozinho. Então, às vezes, as doenças surgem, muitas vezes, para trazer algo assim à luz, seja alguém que foi excluído, enfim, várias dinâmicas estão por trás das doenças. Então, dessa forma que a gente ajuda, compreende? Não é buscando um tratamento, mas ajuda aquela família a olhar com amor para onde olha aquela doença. Existem situações onde contextos alheios que aconteceram às vezes em outras gerações afetam a pessoa atualmente sem que ela saiba disso. Eu vou dar um exemplo. Uma vez nos procurou uma mulher, ela era uma moça muito bonita, muito jovem, e ela era extremamente triste. Ela já tinha recebido o diagnóstico de depressão há muitos anos, ela tomava vários antidepressivos, a gente tinha trocado de um antidepressivo para outro, e essa tristeza não ia embora. Quando nós fizemos então uma representação, uma constelação para ela, o que surgiu foi que o representante dessa menina se afastava rapidamente dos pais. E à medida que o fazia, se sentia progressivamente mais triste. Esse é um movimento estranho, porque normalmente as crianças elas se sentem propensas a mover-se na direção dos pais, não o contrário. O que então aconteceu foi que nesse momento nós interrompemos a constelação, porque nessa época nós trabalhávamos com um método de uma maneira ainda um pouco preliminar, porque o trabalho evoluiu ao longo desses 14 anos. Então nessa época nós pedimos mais informação do que nós pedimos hoje. Nós interrompemos e dissemos para ela: você deve perguntar para sua mãe ou para o seu pai por coisas que aconteceram na família antes, porque esse movimento é estranho. Por exemplo, se alguma criança foi afastada dos pais e ela voltou na hora do almoço, depois no intervalo da tarde, assim, surpresa, meio boquiaberta, e disse-nos a seguinte história, que a mãe havia lhe perguntado a primeira vez quando ela fez essa pergunta, e disse assim: mas isso é um segredo, eu nunca te contei essa história.
Então ela começou a chorar, a mãe, e contou para a filha o seguinte, que o pai dela, da própria mãe, portanto o avô, havia se separado da mãe dela, já bem idoso. E assim que ele fez isso, ele mudou para uma cidade distante e lá ele acabou tendo um relacionamento com uma mulher que tinha sérios problemas mentais. O resultado foi que disso nasceu uma criança, uma menina, que era, portanto, irmã da mãe, tia da cliente. Mas como o pai da criança era muito velho e a mãe tinha problemas mentais, essa criança não pôde ficar nem com um nem com o outro e foi dada em adoção. Então nós remontamos a constelação e ficou claro a profunda conexão de amor que existia entre a cliente e essa tia que havia sido dada. Mesmo que a cliente não tivesse conhecimento aqui da existência dessa tia, ela sentia os sentimentos de tristeza e abandono da mesma. E isso causava nela agora um corolário enorme de sintomas que haviam sido diagnosticados como sendo uma depressão. Assim que essa menina soube disso, já na tarde daquele dia ela já estava melhor. E esse é o tipo de coisas que nós podemos observar, que contextos alheios que aconteceram às vezes muito antes na família afetam as pessoas e têm um impacto na questão de estarem saudáveis ou doentes hoje. Bom, queria demais então agradecer a participação de vocês mais uma vez e a você, obrigado pela audiência. Nós voltamos numa próxima oportunidade aqui no nosso canal de entrevistas. Tchau, tchau, até lá.